ter que pedir daí para vocês me enviarem. Acho que eu vou colocar uma tarefa no Ava para vocês anexarem o trabalho daí. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos esses 5 exercíciozinhos só, né? Vai dar meia hora de aula. Fazendo no Excel vai dar meia hora de aula. Eram esses? Concordam? Discordam? Isso mesmo, professor. Que fazer no Excel, professor? Faz aí desenhadinho no quadrinho, hein? Que quadro, gente? Se vire, professor. Senão a Eu gente tô vai poder usar o Excel também na prova, não pode? Eu estou aceitando doações de mesa digitalizadora, tá? A faculdade devia fornecer para a gente, né? Mas tudo bem. Mesa digitalizadora é uma que a gente pode escrever que aparece na tela daí. O pessoal usa muito para pintura. Então vamos lá. Meu filho desenha, professor, ele tem esse negócio aí. Tem? Tem. Tem muito professor que dá aula online que está adaptando a aula através da mesa digitalizadora. Eu quero ver se eu consigo comprar uma. Mas diz que no começo é meio complicadinho a gente pegar o jeito de escrever e ficar bonitinho. Ah, ele falou mesmo que é trabalhoso, mas depois Depois que a pessoa pega o jeito, vai embora. vai embora. E eu não sei como ela se comporta também com 2 monitor. Porque eu aqui em casa eu trabalho, tanto em casa quanto no escritório, com 2 monitor para facilitar a vida. Então, Eu acho que é o mouse, professor. Vira o mouse. Entende? Já não vai ficar tão legal, porque daí a telinha vai ficar dividida em 2, será? Daí o pincel vira o mouse, assim, né? A caneta. Tem que ver bem isso aí. Ok. Mas vamos lá. Indústria de sorvetes Cascata vendeu 300 caixas de sorvete para o estado de São Paulo, ao preço total de R$ 2.250. A alíquota interestadual é 12% e a alíquota do IPI do sorvete é 5%. Também foi cobrado um frete no valor de R$ 350. Sabendo que o produto está sujeito ao regime de substituição tributária, calcule o valor do imposto a ser recolhido para o estado de São Paulo. E a alíquota interna do estado de São Paulo para sorvetes é 18%. O que ele está pedindo, então? Cálculo de substituição tributária. Sempre a substituição tributária é devida para qual estado mesmo? Essa é uma das partes que me deixa na dúvida. Origem, destino? Professor, qual foi a pergunta que o Miguel entrou gritando aqui? Qual o estado que a substituição tributária é devida? O Valtinho respondeu lá, destino. Então, o ST sempre devido no estado destino. E o ICMS próprio? Origem. Origem. Então, a gente tem uma operação do Paraná para São Paulo. Certo? O valor da nossa operação, qual é? Preço total, 2.250. E também foi cobrado um frete de 350.
Esse aqui para baixo. Porém, entretanto, na sala eu acabei percebendo que meu texto ficou um pouquinho truncado. Porque eu acabei não deixando claro que o IPI estava no preço ou não, né? Alguém lembra que fez essa pergunta? Eu lembro, professor. Eu falei, tá dentro. A ideia era para estar dentro já, para facilitar para vocês. Mas eu vi que teve gente que calculou mais o IPI. Eu não vou calcular duas colunas aqui, uma como se tivesse agregando IPI e uma se tivesse retirando IPI. Ou retirando não, que já tivesse naquele valor. Então aqui, I0, nossa primeira proposta, e a segunda aqui, 2.250, 250, e um IPI de 5%. Isso? Certo? Errado? Talvez. Até agora tá certo, né? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? ICMS próprio. ICMS próprio. Então, primeiro a gente determina base de cálculo do ICMS próprio. Então, nessa primeira situação, qual a base de cálculo desse ICMS? R$ 2.600. Por que, Sabrina? Porque é o valor da operação mais o frete. O frete, tem certeza? Tem. Também foi cobrado um frete. Então, o frete, quando é cobrado desse comprador, ele faz parte da base de cálculo do ICMS. Isso? E aqui? A mesma coisa, né? Não dá para ser o soma. Mas não soma o IPI? Não. O IPI não faz parte da base de cálculo do ICMS. Então, do ICMS próprio, né? Cuidado com isso. ICMS próprio. Qual que é a alíquota que a gente vai usar aqui? 18, né? Ih, 18%. Não, 12. Todo mundo concorda com a Sabrina que é 12? Eu acho que é 18. Sabrina e Valtinho só estão discordando comigo. Sinal que o restante concorda, Não, né? 12, professor. Então, 12. Por que mesmo que é 12? Tá no exercício. Não. Tá no exercício, mas se não tivesse, como que a gente ia descobrir? Que é de São Paulo pro Paraná, ou contrário. Não sei. Paraná, São Paulo, Sul, Sudeste, 12%, né? Então, 312. Dividido para qual estado mesmo? Origem. Dividido por Paraná, estado de origem. E agora? O que eu preciso fazer? O Preciso ST? determinar o valor agregado para o ST, né? Então, primeira coisa, como que a gente determina esse tal valor agregado?
vai precisar do MVA. Normal ou ajustado aqui? Ajustado? Ajustada. Porém, a gente já tem ali o valor ajustado para o nosso cálculo, né? 40%. Mas como que a gente vai determinar esse valor agregado? É o valor total da operação vezes os 40%? Total da operação, inclusive com o IPI, né? Nesse primeiro caso aqui, o 2.600, vai ser a nossa base de cálculo, vezes 40%. O que significa esse valor agregado mesmo? Por que ele existe? É quanto esse produto vai valorizar até o final da cadeia produtiva. É qual a expectativa de que esse produto vai chegar no consumidor final. Então, aqui a gente vai ter que somar já o 2.600 mais o 112,50. Tudo isso vezes 40%. Então, qual a nossa base de cálculo? Em operação própria, né? Mais o valor agregado. Certo? E aqui a mesma coisa. Porém, somando o IPI. Né? 2.600 mais o IPI mais o valor agregado. Esse produto vai chegar no consumidor por 3.640 e 3.797, se for considerar o IPI. Determinei a base de cálculo. Vou calcular o ICMS total. Qual a alíquota que a gente usa agora? Agora é de 18. Sempre, então, tem que pensar na interna do estado destino. 18%. 3.640 vezes esse 18%. 655,20 seria o ICMS devido em toda a operação, contando uma alíquota de 18. E a mesma coisa a gente faz aqui para o caso do IPI. 683. Encontrei o ICMS total. O que eu posso encontrar agora? ICMS, substituição tributária. Como? Não é isso aqui já? Tem que diminuir o próprio. Ah, isso aí. Pega o ICMS total dessa operação, menos o que já foi recolhido. Então, ficaremos com esse valor devido para onde? São Paulo. São Paulo. Destino. Difícil? Mais ou menos. É possível, talvez. Esse foi simples. Tirando o cálculo do ajustado, acho que todos são simples. Segundo, venda de tinta do Paraná para Minas Gerais.
A indústria de tintas Alfa vendeu 800 latas de tinta para revenda de tintas localizadas no estado de MG ao preço de 20 mil, cuja alíquota de CMS é de 12% e a alíquota de IPI é de 15%. Também foi cobrado um frete no valor de 910. Sabendo que o produto está sujeito a ST, calcule o valor de imposto a ser recolhido por substituição tributária para o estado de Minas Gerais. Sabendo que a alíquota do estado de Minas é 18% e a alíquota, a margem de lucro ajustada é de 40%. Então, vou até copiar aqui os mesmos dados. Então, a operação aqui agora é de onde para onde? Já me perdi. Paraná para Minas. Isso? Qual o valor da nossa operação? É o 20 mil mais os 910 de frete, né? E daí eu deixei em dúvida novamente, que o texto era praticamente igual no caso do IPI, né? Isso que eu ia te perguntar, professor, quando for, nesse caso, assim, que o IPI tiver já no preço ou fora do preço, o professor vai avisar nos próximos? Vou. Tá. Na verdade, eu nem vou considerar, eu quero já trazer para vocês o IPI dentro do valor, para vocês não se preocuparem. Então, 910, a alíquota do IPI 15%. Linha de IPI. Então, base de cálculo do ICMS. Então, também foi cobrado o frete. E a alíquota aqui desse caso? E agora? Ah, 18, né? Então, 18. 12? Certeza? Professor, não pergunta a certeza, daí a gente não tem certeza. Mas é 12. Mas está escrito aqui no exercício que a alíquota de Minas é 18. Mas é interna. Mas a gente está calculando qual parte aqui? Interestadual. Ah, então, Paraná para Minas é 12? Sim, Certeza? sim. Vou de vocês, se estiver errado. Professor, decorei tudo bem. bastante geografia depois da última prova. Então, calculamos o ICMS próprio com 12%, né? Origem e destino. Já temos, então, o ICMS próprio, agora a gente vai para o ST. Como? Quanto vai valorizar esse produto? Aqui a gente só tem o 20.910 vezes, eu não coloquei a alíquota aqui. 40% também. Nesse caso é ajustado ou não? Sim. Certeza?
Então, vai valorizar 8.000 e 9.000. Então, nossa base de cálculo da SP, o valor da operação mais o valor ajustado. E quando tem o IPI, o valor da operação mais o valor agregado mais o IPI, que também vai somar, né? E agora, qual alíquota que a gente usa? ICMS total. A de 18%. Sim. A parte do ST, estado, destino, alíquota interna. Então, 29 vezes 18% e 33 vezes 18%. Agora, pego o ICMS total menos o que foi calculado no ICMS próprio. Encontramos o ST. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Professor, então, quando faz ali com o IPI, você tira o IPI para fazer o ICMS próprio ali? Aqui? Não, Sim. isso, né? Aí Sim. depois O único lugar que não vai entrar é aqui. Aí no restante você calcula com ele. Certo? Põe ele junto. Entendi. Tanto aqui com valor agregado, quanto aqui para determinar a base de cálculo do ST, aí tudo soma. Pense que quando você calcula IPI, na cadeia subsequente ele vai ser cobrado, né? Ele é repassado para quem compra. Então ele vai afetar o cálculo do valor agregado. Entendi. Obrigada. Dúvidas? Perguntas? Questões? Nada? Tranquilo. Certeza? Tá indo. E esse tá indo. Antes estava tranquilo, agora tá indo. Se eu perguntar mais 2 vezes, vai por mais ou menos e fui eu. Nada. Tá indo, tá indo. Não vai estar tão fácil porque não tá, né? Mas tá indo. Ele tem que ser muito cadenciado, passo a passo. Sim. Se não for passo a passo, tentar atropelar algum passo, a chance de se perder é muito grande. Sim. Eu devo estar meio fanho falando, né? O nariz está meio entupido, eu fico me sentindo meio fanho. Muito Professor, estranho. só Oi? uma dúvida. Quando for calcular, tem que calcular as duas colunas ali? Fiquei com dúvida. Ah, não. Aqui eu fiz porque depois que eu escrevi o texto lá e vi vocês tirando dúvidas, eu também fiquei me perguntando, puxa, eu não deixei claro se o IPI está aqui dentro do 20.000 já ou não. Não sei se deu para entender, Evelyn. Deu, daí, no caso, a segunda coluna ali está calculando junto com o IPI, no caso. Isso, é como se eu estivesse calculando mais o IPI. Entendi. Como eu vi que teve gente que já seguiu calculando mais o IPI, teve gente que perguntou, aí eu preferi corrigir dos dois modos. Isso é difícil, né, gente? Venda com base de cálculo reduzida. O que é essa tal de base de cálculo reduzida? Para que ela serve? Será? É uma bênção de Deus para lançar nota. Misericórdia. Horrível, horrível. Não bate o negócio do ICMS. Aí eu uso uma fórmula no Excel ali que eu jogo o valor da nota e eu coloco o imposto, daí eu calculo automaticamente a base reduzida, mas é um saco. Mas sabe por que aqui no Paraná dá muito problema com isso? Por quê? Por causa do percentual de diferimento que eles fazem.
desse percentual de redução. Geralmente é 33,33 ou 66,67. Na verdade, ele usa uma dízima. Aham. 33,33 ele nunca acaba e o 66 ponto... Então, isso sempre gera diferencinha para ajustar. Sempre. Sim, é bem, bem chatinho. Mas vocês já pararam para se perguntar por que isso existe? Não, sabia? Nunca entendi, porque tem alguns fornecedores que têm a base reduzida e tem alguns que não. Isso é uma forma de fomentar um determinado segmento. Teoricamente, o ICMS está embutido no preço de venda, né? Sim. E se eu tenho um ICMS menor, o preço de venda vai ficar mais baixo. Teoricamente, né? Muito bem. Então, isso serve para que um produto consiga ficar mais competitivo perante outras regiões. Vocês podem ver que diferimento geralmente ocorre dentro do estado. Eu compro do Paraná para entregar no Paraná. Daí acaba tendo esses benefícios para poder gerar um produto competitivo em relação aos que vêm de outros estados. Uhum. Por que, professor? Ainda aqui é 33,33. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando a gente compra, geralmente a alíquota aqui no Paraná é quanto? Geral, tá? Meio 18, não é? Se eu comprar de São Paulo, vem por quanto? Não é 12? Isso. Pensando, se 18 é 100%, quanto que é 12% desse imposto? É o meu X. Se eu pegar e dividir 12 por esse 18, de maneira bem rápida, o produto ele precisa ser diferido em 33,33 para ficar equivalente. Que na verdade não é bem 33,33, porque daí ele vai puxando o dízimo, vai crescer até dizer chega, e isso que gera problema nessas entradas de nota. Mas vamos voltar para o exercício, né? Senão eu vou ficar divagando. Vou deixar desse tamanho só para ver se a Naida está na sala. Ou se ela está assistindo novela. Tô assistindo novela, professor. Está assistindo novela? Então dá para deixar pequenininha a letra, não tem problema. Então, a indústria de peças para máquinas e veículos JF Limitada, localizada no SIC, vendeu peças de posição, blá blá blá, para revendedora de peças localizadas em Curitiba. Entretanto, a referida peça, de acordo com o item 15 do anexo 2, possui redução de base de cálculo e ainda é sujeita ao regime de substituição tributária. Diante das informações abaixo, calcule o ICMS próprio e o valor do ICMS retido para o Estado de São Paulo, que nada mais é do que a substituição Vou até tributária. abrir a minha câmera agora, professor, para o senhor não falar que eu tô assistindo, tá? Vou ficar aqui com a câmera ligada. Então, são 40 peças, valor unitário 120. Frete de 200, uma alíquota de 12%, e o percentual de redução 46,66%. E a MVA original, cuidado com isso, 40%. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, definir a origem e destino da operação. Paraná, Paraná. Isso?
Agora ninguém mais quer falar comigo. Sim. Valor da operação. 40 unidades, 120. Então, 40 vezes 120. 4.800. Tem IPI na operação? E agora? Não? Sim, talvez. Essa é legal, porque daí ninguém calculou o IPI. Aí tá todo mundo desesperado, falando, meu Deus, eu não calculei o IPI. Não calculei mesmo, professor. Eu não fiz cálculo de IPI nenhuma, pra se falar bem a verdade. Vai dizer que ninguém foi na TIP e procurou esse NCM. Mas, professor, eu ignorei esses números aí. Não, não precisava. Mas o certo seria ir lá na TIP, pesquisar bonitinho. Eu só fiz de sacanagem isso aqui. Então, sem IPI, frete, 200. E agora? Não falou por quem foi pago o frete, né? Quando não fala, quem paga é quem vendeu? Não, não é uma situação assim que eu quisesse indicar algo para vocês. É para gerar dúvida, não. Professor, eu somei, mas eu não lembro por quê. Tem que tomar cuidado aonde vocês vão somar. Então vamos fazer novamente duas colunas. Uma aqui com frete. Como com frete? Com frete pago pelo comprador ou com frete a pagar, vamos falar assim, o tal do CIF, FOB, né, que vocês gostam. Então a gente cobrou o frete. Vai interferir aqui, base de cálculo do CMS próprio. Aqui não. Então aqui vamos colocar frete pago. Pagar. Vou fazer uma devida ressalva daqui a pouco aqui, tá? Então, frete pago vai incluir na base de cálculo, certo? Frete que foi pago pelo comprador. Pago para a transportadora, vamos falar assim. O ICMS incide só sobre a operação. Certo? Mais ou menos. Isso. Isso mesmo. Seria o tal do CIF, né, que vocês gostam, e do FOB. Aproveitar aqui, subir. Ó, só para vocês entenderem por que é errado a gente ficar falando CIF e FOB, tá? CIF e FOB vem dessa guia Incoterms. E se vocês olharem, ela tem mais do que mais do que as duas, CIF e FOB, né? Tem o FOB, Free On Board, e tem o CIF. Mas são bem mais do que só as duas, né? Então, cuidado com esse negócio CIF e FOB, tá, gente? Aonde que a gente pode usar esse CIF e FOB mesmo? De quem que é essa nomenclatura? Ninguém arrisca. Só para vocês verem aqui o órgão que trabalha com isso. Syscomex. Quem já mexeu com Syscomex aí?
Eu não. Eu tô muito acostumada com a empresa só trabalhando com CIF e FOB, daí eu tô pegando o jeito do negócio. Vira um hábito. Uhum. Mas eu já vi que existem outros meios de informar se é pelo remetente, se é pelo. É que o pessoal acostumou tanto com esse CIF e FOB que virou meio padrão, mas não é o certo, porque ele é utilizado para comércio exterior. Comércio exterior, a gente tem vários pedaços de responsabilidade de transporte. Então, pode ser que eu mande até o porto do país destino pago. O restante é por conta dele. Meio a meio, praticamente. Ou um pouco mais para mim do que para ele. Ah, não, vou mandar até o meu porto aqui no Brasil e do meu porto para frente é culpa dele. Ou responsabilidade dele. Então, tudo isso tem como ser enquadrado, inclusive para fins de comércio exterior, né, para preenchimento do Siscomex e do radar. Então, cuidado. Lembre-se, frete pago e frete a pagar. Acho que é melhor. E qual que é o nosso ICMS próprio aqui? Ele não fala alíquota, né? Ele só fala aqui que é 12%. E agora? Como que eu vou saber se eu vou usar 12% aqui no próprio ou aqui no ST? Não, talvez. É possível? Paraná para Paraná não é o 12? Na verdade, Paraná é o interno. Só que aqui a gente só tem o interno, né? Ah, então Então, considera 12 para os dois. vai ser 12 para os dois. Porque aqui a gente tem uma operação interna, então 12%. E quando a gente for calcular o ST, a gente vai pegar o interno do estado de destino, que é o mesmo que a gente está trabalhando. Paraná. Viu quando a gente não tem confiança no que faz, viu, professor? Eu fiz com os dois, mas e aí o medo tá errado. Mas é só vocês lembrarem, que é uma operação interna. Né? Paraná está dentro do estado. E aqui a gente vai calcular com a alíquota interna do estado que a gente está enviando, que é o Paraná. 800 vezes 12%, 576. Isso. Cadê a redução, professor? Ah, mas eu aplico no próprio ou no ST a redução? No próprio. Sempre redução de base é para o ICMS próprio, nunca para o ST, tá? Então aqui é os 5.000 vezes, qual a nossa redução? 46,66%. Então quanto que eu multiplico? Por 46 ou por 54? Não entendi sua pergunta, professor. Ó, aqui ele está falando que é percentual de. 46,66, né? Se eu multiplicar por 46,66, o que eu vou estar informando aqui? Aí eu posso desconsiderar esse cara aqui, tá? Se eu multiplicar por 46, eu estou informando a minha redução de base. Porque ele está falando, ó, a base vai ser reduzida num percentual de 46%. Certo? Então, para achar a base normal, seria os 5.000 menos
2.333. Aqui eu estou falando de uma base reduzida em 46,66%. Fez sentido, mais ou menos? Então, certo seria usar o 5,6 lá? Não, não, 5,6 está digitado errado, era 54,44. Né? Ou aqui a gente pode simplesmente fazer isso. Ó. 1 menos 0,4666. Vou achar a mesma coisa. Só para vocês entenderem o que quer dizer esse percentual de redução. É a base de cálculo que vai ser excluída desse ICMS. Então, eu vou reduzir em 46%. Entra, eu apaguei aqui. Apaguei. É igual aquele caso lá que eu falei do 18 e do 12. Geralmente vem descrito na nota, ICMS reduzido, base de cálculo de ICMS reduzido em 33,33%. Isso não indica que eu vou tributar sobre 33%, mas sim sobre 66%. Sobre o que está da diferença do 33%. Isso, às vezes até confunde do jeito de escrever. Faço a mesma coisa, vezes 1 menos 0,4666. E aqui daí sim eu calculo 12%. Aqui, compreenderam? Mais ou menos. Ah, professor, se eu falar que eu entendi é errado, porque eu até hoje não entendo esse negocinho, não. Eu não entendi, professor. Pode explicar de novo? Eu também. Por favor. Eu tô sentindo esse silêncio, às vezes dá para perceber a dúvida. Eu só falo que eu sei fazer a base de cálculo reduzido porque eu jogo tudo no Excel e vai. Então não sei o que tá fazendo lá. E eu fecho, né? Quando fecha, tá ótimo. Espera aí, só um pouquinho. Estou tentando achar uma nota aqui que venha com a mensagem do diferimento. Era bem o que eu queria, mas achei o complemento aqui do que eu estava explicando para vocês. Essa é a vantagem da aula online, a gente tem mais acesso às coisas.
Isso eu não tô achando uma cópia do notas cá. Cento e oito, 108. Sei feio. Então, peguei aqui, ó. Então, esse, quer dizer, é o de baixo. Eita, fugiu o artigo. 107. Aqui também o 107 também trabalha. Exemplo. Então, a gente está mexendo aqui com uma usina, uma empresa comercial, comércio de etanol. Vocês vão ver que existe uma lista enorme de produtos com diferimento. Mas ele está indicando o que em relação a esses produtos? Um diferimento em uma determinada proporção. Certo? Então, ali, ó, na proporção de 33,33%. Qual vai ser a minha base de cálculo, então? Um exemplo bem simples para a gente pensar aqui. Meu produto é de R$ 100. Qual vai ser o valor da minha base de cálculo? Pensando nesse diferimento que eu mostrei aqui. Sem prejuízo das exposições específicas, blá, 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 são previstas pelo diferimento das seguintes mercadorias. Ele traz uma relação na proporção de 33,33. O que isso representa? Que eu vou tributar esse cara vezes 33,33%, ou vou tributar esse cara vezes 100% menos 33,33%. Reparem, são dois cálculos distintos e que eu vou ter que entender o que a legislação está me mandando fazer. Os 66, no caso. Isso. Porque ele está permitindo que eu faça o diferimento em 33%. Ele me permite uma redução de base de cálculo de 33% desse total de 100. Deu para pegar essa lógica?
Melhorou. Professor, mas estaria errado eu colocar lá nas informações adicionais da nota. ICMS diferido para 66%, conforme artigo 107 do regulamento do ICMS. Vejam que eu usei uma outra palavrinha. Reduzido para 66,67%. Está errado? Para não, né? Não. Porque eu estou indicando que a minha base de cálculo caiu para 66%. Se fosse em 66, daí estaria errado, né? Estaria errado. Então a mensagem, se for colocar em, tem que ser o percentual que eu estou excluindo. Se eu falar diferido para, é o percentual que está sendo utilizado para a base. Ajudou? E daí o que a gente vinha calculando, só para vocês entenderem, tem aqui um boletim informativo lá, 2015, que fala CMS próprio, eu uso diferimento. CMS-ST, negativo. Tranquilo? Então não sou eu que inventei essa regra, vem lá da própria Secretaria da Fazenda. Então aqui nós vamos diferir em quanto? Ou vamos diferir para quanto? Em, a gente está diferindo 46%, ou seja, nossa base de cálculo cai para 54%. Entenderam aqui o porquê que eu coloquei 1 menos 46? Vai trabalhando só de percentual para decimal, mas nada impediria de fazer isso no Excel, tá? 100% menos 46,66%. Vai dar na mesma coisa, né? Isso aqui pro Excel, tá? A gente não... Usando na calculadora tem que ser por decimal, que eu acho que fica mais fácil. Dúvidas? Perguntas? Questões? Tawane, deu para entender um pouquinho melhor? Sim, professor. Professor, então como eu estou fazendo na mão, eu coloco 53%? 54,44. Ah, tá. Desculpa. É 53 e 34, né, professor? 53? É, 53,34, desculpa. E daí, se alguém tiver curiosidade, é só ir lá no artigo 107, 108 do regulamento do CMS, que ele traz uma lista gigantesca de produtos com diferimento. Feito isso, o que eu faço agora? Calculo o nosso valor agregado, né? Isso? Como que eu calculo o valor agregado mesmo? A gente vai precisar da MVA aqui, né? 40%. E a MVA original, né? A gente vai ter que ajustar. Isso? Como vocês fizeram? Ajustaram, não ajustaram? Essa parte do ajuste eu sempre me bato. Eu não ajustei. Não ajustou porque Não sei te dizer também. Uma boa pergunta. Eu só fiz o ajuste lá na próxima. ai, quando é que a gente faz o ajuste?
Cadê? Cadê? Opa, vou colocar no meu slide. Tá no slide 2 da nossa aula, né? O que ele fala? Operação interestadual. Quando Então, se for assim, não faz nessa nem na outra. Não é? não, vamos separar a regra aqui. Operação interestadual e Sim, quando o tributo do estado destino for maior que o estado de de origem. origem. Aqui eu poderia falar de MVA ajustado no cálculo? Ou falta informação? Eu sei que é uma operação interestadual, beleza? Mas eu consigo falar que o estado de Minas tem um imposto maior que o do Paraná? Veja que não tem alíquota interna. Aqui, eu consigo falar que a alíquota de São Paulo é maior que a do Paraná? Também não. Por isso que eu já trouxe aqui margem de lucro ajustada para vocês já não se preocuparem com isso. Aqui, eu já não tenho nenhuma das regras para aplicar, né? É uma alíquota, é uma operação interestadual ou estadual? Está saindo do SIC para outra empresa em Curitiba mesmo. Aplico MVA ajustado? Não. Utilizo o MVA original. Já que a gente está passando por elemento para cada elemento, esse caso aqui, vamos falar dele daqui a pouco, né? Curitiba para o Paraná. Aplica? Não aplica? E agora? Não. Não. Por quê? Operação estadual. E o último aqui? Isso que eu estava falando, porque daí na outra ia ser também dentro do Paraná, então não precisa fazer. Não mesmo? Peraí, professor. Então, eu não sei, porque assim, ó, na sala, quando a gente estava fazendo, peraí. Quando meu filho resolveu ficar quieto, aí eu falo. Gente, gravem origem e destino. Caiu no mesmo estado, esquece o MVA original. Estados separados, aí vocês vão ter que observar as alíquotas. Se não, não tenho que pensar em MVA ajustado. E quando eu vou ajustar alíquotas não, operação interestadual, onde a minha origem seja menor, ou o meu estado de destino tenha tributação maior do que essa origem. Então, vamos supor, a gente está fazendo uma operação interestadual de Santa Catarina, que geralmente é 17%, para o Paraná, que é 18%. Ajusta ou não? Sim. Eu já por leitura labial que você falou ajusta, né? Ajusta, porque é uma operação interestadual e a alíquota do estado destino é maior do que a do estado origem. E se fosse o inverso?
Não, por quê? Porque daí o estado de destino é menor. Perfeito, isso aí, né? Então vocês têm que começar primeiro, ver se é interestadual. Não é, esquece o MVA original. Ah, não é interestadual, compara as alíquotas. Então, voltando lá para 3, né? Já deu uma bela desviada. Então, meu valor agregado, como é que eu vou calcular? Eu uso a redução? Não uso? Não. Não? Então, eu vou pegar Dono próprio. 4.800 mais o frete. Isso? Vezes a MVA. Quanto que é a nossa MVA nesse caso? Não. 40%, né? Não sei, ó, a hora que eu fui, que eu caguei antes de tomar banho, Flávia, um pouquinho, mas foi meio que diarreia. Flávia, não ficou bom. Pela primeira vez eu passo uma situação engraçada em aula online. Professor, eu tô rachando de rir. Eu fui pegar a borracha em cima do teclado e eu tirei o. Desculpa, Flávia. eu acho que Ai. melhor não foi esse, foi a mensagem que Uhum. Acho que ela não percebeu que isso é a mensagem. Ó, sugestão, tá? Pode ser Covid também. Covid também dá esse sintoma. Eu não tô, graças a Deus. Ai, professor. Eu tava escutando o áudio, que ódio. Acontece, gente. É da natureza humana esse que atire a primeira pedra quem nunca sofreu desse mal. Mas vamos lá. Até me perdi. Tá, achei. Então a gente pegou o frete mais o valor da operação vezes a base de cálculo. Perfeito? Aqui vai mudar? Não. Professor, mas aqui o frete é a pagar. Para o ICMS-ST, pela legislação, todos os valores que compõem a operação devem ser somados no cálculo. Ah, professor, mas lá na minha empresa o pessoal faz só sobre a nota. Alguém, se não passou, um dia vai passar por isso. Tá errado? Legalmente, sim. Só que muita gente não tem o conhecimento desses R$ 200. Então, às vezes, acaba passando batido. Mas, pela legislação, a gente deve incluir. Então, mesmo 5.000 vezes... Opa. Vezes... Mesmo 2.000. Nossa base de cálculo, então, vai ser o valor ajustado, valor agregado, mais o 2.600, né? Ou não? mais 5.000, né? Mais os 5.000. Redução de base de cálculo somente para o ICMS próprio. Aqui não muda muita coisa, né? Na verdade, vai ficar igual os dois cálculos. Alíquota dentro do Estado, 12%. Então, 7.000 vezes 12%, 840. E 7.000 vezes 12%, 840. Então, não é só ST, 840 menos 320. Professor, Legal. eu não entendi qual é a diferença do cálculo do MVA ajustado para o original. Foi a mesma coisa, não foi?
Ah, não, aqui a gente não está calculando do MVA ajustado. Aqui é o original. Tá? Por que eu venho falando de ajustado original? É porque aqui nos exercícios, que se eu não falasse para vocês ia gerar dúvida. Porque é uma operação interestadual, não é? Mas eu não tenho alíquota interna no Paraná. Então eu não podia falar ajuste. Aqui é a mesma coisa, Paraná, Minas Gerais. Eu não dei a alíquota interna do Paraná. Não tem como vocês pensarem se é ou não ajustada. Aqui, eu já não consigo nem partir para essa presunção. Por quê? Porque é estadual. Porque já é estadual, já mata a ideia do MVA ajustado. Aqui só está com essas duas colunas, pensando se esse frete foi pago pela empresa vendedora, né? Ou se vai ser um frete a pagar pela empresa que está comprando. O tal do frete pago ou a pagar, CIF, FOB, para determinação da base de cálculo do ICMS próprio. Professor, caso ali na questão 2 a alíquota do destino fosse maior, o cálculo do MVA que a gente fez ia mudar. Ia mudar. E aí, provavelmente, eu não ia dar MVA ajustada. Eu ia dar original. Mas o cálculo é o mesmo ou ia só mudar a alíquota? Quando a gente tem MVA ajustada, a gente vai ter que pegar a original e aplicar essa pequena fórmula aqui, né? Ah, tá, lembrei que o professor passou essa fórmula. Então, se enquadrar naquele caso, vou pegar aqui operação interestadual. E vamos criar uma hipotética aqui, tá? 17% para o Paraná, 18% para Minas. Ajusta ou não? Sim. Sim. Ah, se fosse o inverso, 18 Não. e 17, ajusta ou não? Aí, se ajustar, aplica aquela fórmula. Vocês pegam a MVA original. Então, aqui, ó, vai pegar a MVA original e as alíquotas interestadual, aqui a interestadual e aqui a interna. E faz o cálculo. Era para a gente ter tido um pouquinho mais de exercício. Faz o cálculo ali, então, professor, no caso de acontecer, só para mim ver. Vou copiar aqui para a gente montar a fórmula, porque a fórmula dela é horrorosa de montar no Excel. Certo? Aqui está a fórmula. Vamos pensar, então, que esse 40% fosse a MVA original. 40%. Como que vai ficar? Abre. Opa. Igual 1 mais o MVA original, 40, dividido por 100. Por que 40 dividido por 100, professor? E agora? Por causa da porcentagem, que é 40%? Isso. Vezes... Parênteses de volta. Opa. 1 menos... Alíquota inter... Paraná, Minas é quanto? Alíquota interestadual? Paraná e Minas? 12. Isso. Então, 0,12 dividido por 1 menos a alíquota interna. Aqui vamos ter que deixar invertido. Deixa 18 aqui, tá? Menos 18. Usa a interna do destino. O destino.
E aqui é 0,40. Tem uma coisa aqui que eu... Essa porcaria desses parênteses que me mata. Não é o 18 que não tá 0,18? É ele mesmo. Ele passa de 40% para 50%. Certo? Aí essa porcentagem que eu achei, eu faço agora o vezes a base. Aí, em vez de usar aqui o 40%, a gente pega esse 50,24%. Aí, como é que os sistemas conseguem se achar melhor nesses casos? Geralmente, o pessoal usa tabelas de ajuste. Então, é identificada a operação. Paraná, Santa Catarina. Começa a criar a alíquota interna. Inter, MVA, vezes original. Aí depende muito de cada sistema. E assim ele vai pegando uma relação que dê para preencher todos os estados e todas as origens possíveis que essa empresa trabalhe. E a gente vai lá informando, ali que é interno 18, MVA ajustado é 40, o MVA original é 40, o MVA ajustado é 50,24. Aí o sistema ele vai por aqui, ó. Vê a origem, amarra com o produto e faz o ST. Por isso tem muita gente que passa um bom tempo do mês atualizando essa porcaria de tabela. Que pensem, aqui são 27, 26 estados mais o Distrito Federal. E 26 estados mais o Distrito Federal. Quantas combinações de origem e destino dá? Já teve curiosidade de fazer esse cálculo? São 27 possibilidades, 27 possibilidades. Então, aqui dá para fazer de uma maneira bem simplista. 7 vezes 27 são 729 linhas possíveis para ser alimentada todo mês. Para cada produto. Nossa, que legal, professor. Ninguém falou isso para mim quando eu decidi fazer ciências contábeis. Mas isso hoje em dia tem muito sistema que já ajuda. Hoje, eu contrato o SAP. O SAP é uma porcaria para a parte de impostos. Aí você tem que escolher um bom sistema suporte. Lá na LL a gente trabalhava com o Guepardo. O Guepardo, para LL não precisava, mas ele consegue buscar isso de um banco de dados pago, né? Tudo tem que pagar, né? Infelizmente. Aí ele consegue fazer essa busca automática. Professor, mas eu não trabalho lá. Meu cliente me liga perguntando como é que eu posso ter certeza? Ou aonde que eu posso buscar? Em um site de consultoria. Tem consultoria que tem tabela para isso, tem calculadora, né? Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Em algum lugar eu tenho meu... Vocês veem, eu uso tanto a minha conta do Yob que eu não lembro nem como acessar.
Vocês veem, eu uso tanto que eu em algum desses lugares aqui. E cada dia mudando essa porcaria eu também me bato. Simulador. Aqui. Só que o hora que eu entrei aqui não está liberando. Mas tem ferramentas de consulta. Professor, mas eu preciso assinar essas ferramentas? Não necessariamente. Mas quando vocês começam a ter mais clientes, geralmente cliente com ST já é um pouquinho maior, é sempre bom ter uma ferramenta de consulta. Né? Mas sempre desconfiem. Eu quero saber determinado assunto. Sempre peçam para quem está do outro lado indicar qual a base legal da indicação. Para vocês irem nessa base legal e tirarem suas próprias conclusões, tá? Voltando. Então, aqui, no cálculo do diferimento, ficou alguma dúvida? Pergunta, questão? Nada? Que mudou no cálculo? Por que aqui dá diferente? É por causa do ICMS total ou da substituição tributária? Não. É só porque aqui não incluiu o frete no ICMS próprio. Então, vai dar um ICMS próprio menor e um ICMS substituição tributária maior. Aqui. Mas o correto é incluir, né? No ICMS próprio vai depender da operação. Se ele foi pago, eu, vendedor, cobrei do meu cliente esse ICMS, ele vai incluir. Se não, não soma. No próprio, no ST, o certo é incluir nos dois casos. Apesar que na prática a gente vê muita empresa que não faz a soma nesse caso do apagar aqui, tá? Mas a legislação determina que deve somar. Então vamos para o próximo. Então, indústria de produtos alimentícios Babu Limitada, localizada no SIC, vendeu chocolates para uma distribuidora em Londrina. Foram vendidas 470 caixas de chocolate branco, cada uma pesando 35 gramas. Diante desses fatos, verifique se o produto está sujeito à substituição tributária e, caso esteja, calcule o valor do ST a ser recolhido para o Paraná. Então, produto, chocolate 35 gramas. E aqui eu ia colocar a tabela, mas aí ia ultrapassar minhas folhas, eu ia gastar uma fortuna de folha. Aí eu não coloquei a tabela. Já indiquei que o MVA do chocolate original, segundo o artigo 135 do anexo 10, para chocolates determina que é com substituição tributária, mas o MVA ele muda, né? Então, nesse caso, é devida substituição tributária. Professor, na prova o senhor vai colocar a tabela? Não, senão a faculdade me mata também por questão de tinta. Daí daria uma prova de 50 folhas para cada um. Vocês também não vão querer, né? Ou querem? Não.
Não? Então tá bom. Uma página para poupar o meio ambiente, né? Cada folha é uma árvore, então quanto menos folha a prova tiver, menos árvores estão sendo aí poupando o meio ambiente, né? Não, uma folha, uma árvore dá muito mais que uma folha, né? Mas tudo bem. Não, Professor, mas gente, a turma inteira, muita folha. não deixa eu passar mico sozinha. Hoje eu fiz algumas classificações de NCM. Fez? Já viu que o mais legal fazer isso, né? Não. Tem uns que o sistema não identifica, a gente tem que ficar procurando lá a classificação. Bem-vindo. Na hora que você for mexer ainda com EPI, isso fica mais trabalhoso. Então, nossa operação aqui está saindo de Curitiba, então Paraná, Londrina, destino Paraná, né? Isso? Qual o valor da nossa operação? 470 caixas, 4,50. R$ 2.115 de chocolate, né? Certo? Nosso frete tem? Não, né? E agora? Então, zeramos IPI, zeramos frete. Ele começa a trazer umas perguntinhas aqui. Alíquota interna. 12% com diferimento parcial e 18% como alíquota normal. O que isso quer dizer? Não sei. Outra forma de trazer a redução de base de cálculo. Eu, particularmente, não acho a mais correta. Mas quanto está sendo diferido aqui? Vou até pegar o regulamento de imposto de renda de volta. Quanto está sendo diferido? Vou mostrar para vocês lá. Ninguém prestou atenção no cálculo que eu fiz, né? Se eu pegar uma alíquota de 12, de 18 e falar que eu estou diferindo para tributar somente 12. Aí vai fazer a regrinha de 3. E dá quanto? 46. Ah. Dá 66 e 66, 666. Então ele caiu 33%, né? E por que que isso também acontece? Tem gente que coloca na nota fiscal alíquota diferida em 12%. Por que que ele deixa
vago, né? Ele só fala que o diferimento para as mercadorias são na proporção de 33%. Então aqui eu posso falar que eu estou diferindo em 33% também. Só que eu estou diferindo com base na alíquota. Vamos tirar uma prova real. Vou colocar aqui 2 cálculos diferentes. E vamos colocar uma base diferida. Se eu calcular com o imposto diferido, eu vou pegar a base tradicional e vezes 12%. Certo? 12%. E se eu diferir a base de cálculo? Esse vezes 1 menos 33,33%. Tem que ser 100, né? Senão vai dar errado. 100% menos 33,33%. Aqui eu vou tributar com 18%. Mesma coisa, não chegou? Quase a mesma coisa. Diferencinha de 1 centavo. Qual que é o efeito? Nenhum, né? Mas vocês podem encontrar isso no dia a dia. Então aqui a gente está fazendo uma operação com diferimento de ICMS próprio. Se ICMS próprio interfere no cálculo do ST? Não, né? Professor, não entendi nada que o senhor fez ali. Ó, aqui eu estou usando uma alíquota diferida. Eu coloquei aqui, ó, diferimento parcial para 12%. Certo? E aqui utilizando uma base de cálculo diferida na mesma proporção. Porque se vocês olharem, a própria legislação ela deixa a brecha para isso, né? Sem prejuízo a disposições específicas previstas, serão abrangidas pelo diferimento das seguintes mercadorias. Aí traz uma listona na proporção de 33% do valor da operação nas saídas promovidas. O que ele está indicando? Que a operação é diferida em 33%. Mas ele não falou se é base de cálculo ou alíquota. Então, tem gente que faz desse modo. É certo? Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Só por causa dessa palavra aqui, ó. Ou dessas palavras, né? Do valor da operação. Valor da operação, eu, Cesiro, entendo base de cálculo. Então, eu prefiro, notas de clientes meu, trabalhar com diferimento de base. Né? Porque, no meu entendimento, não existe diferimento de alíquota. Mas a gente encontra. Vai dar diferença no cálculo? Matematicamente, não, né? Consegui entender, né? É só preciosismo que a gente pode adotar ou não. Né? Vai depender muito de cada um. Então, como que eu vou calcular o meu valor agregado agora? Minha operação, mais IPI, mais frete, multiplicado pelo meu MVA. E agora, qual que é o meu MVA? Aí já tinha uma pergunta aqui, né? Original ou ajustada?
A MVA original está aqui embaixo. Ajusto ela? Não ajusto? Pelo que o professor falou, então não precisa ajustar. Porque ela é do Não? mesmo estado. Não vai ser interestatual. Certeza, Sabrina? Não tenho nem certeza quem eu sou mais, professor. Certeza, Sabrina. Operação estadual não precisa. O professor só me enganou. Eu não. Sim, na sala o professor falou para mim, não, na 3 não precisa, mas na 4 vai precisar. Precisa pensar se ajusta ou não. Não, o professor falou, vai precisar fazer. Eu fui lá e fiz. Acreditei, fui inocente. Acreditei em tudo que o professor me falou. Era para pensar Ah, se professor, precisava ou não. então esqueceu de falar a palavra pensar, que é o mais difícil. Então aqui em voz alta, mas é o mais importante, né? 38,89%. Isso? Então, quanto que a gente vai chegar de valor agregado aqui? 2.115 vezes 38,89 vai valorizar R$ 822. Nossa base, 215 mais... Não é a base do próprio aqui, né? Na verdade, o da operação eu vou deixar aqui na mesma. Então, nossa base com valor agregado, 2.937. Quanto que eu vou aplicar aqui agora? 12 também, né? 18. Por que, Kathleen? Porque só o próprio que tem a redução. Isso aí. Redução de base de cálculo, diferimento, nome. São os dois mais comuns, diferimento e redução de base de cálculo. Somente para o imposto próprio. ST, base integral. Então, nosso ICMS total 528. Já foi recolhido 253. Então, será 274 de recolhimento do ST. Para onde vai esse imposto? ICMS próprio. Só para ir frisando mesmo com vocês. Origem, destino. No caso aqui, Paraná. Por ser a origem. E o ST aqui vai para onde? Paraná, Paraná. Por quê? que é o destino. Porque é o destino. Eu, né? Falar porque é o destino. A impressão que é uma coisa assim, é porque o além mandou. Não, é porque é o Estado, fim da operação. Dúvidas? Perguntas? Questões? Nada? Professor, Volta ali, professor, no achando que ICMS próprio. Por vez, voltar aqui. No 253,80 ali. Eu também me perdi aí também. Ó, cuidado que são dois cálculos distintos que eu fiz aqui. Vou marcar aqui. O professor quis mostrar que os dois cálculos dão na mesma, é isso, né? Isso. Ah, tá. Porque tem gente que vai utilizar e falar, eu diferi a alíquota para 12%. A lei ela não deixa tão claro se é isso. Porém, cadê eu aqui? Eu não gosto de fazer esse diferimento por causa desse trechinho. Do valor da operação, eu subentendo que é diferimento não de alíquota, mas de base de cálculo. A minha base foi diferida. Mas vocês podem encontrar isso das duas maneiras. Fiz qual tua, professor? O que vocês acham?
Pensem se vocês fossem fiscais da Receita Estadual. Se eles fossem uma empresa e encontrasse desse modo, e fossem outra empresa e encontrasse desse modo, vocês autuariam alguém? Não, Não, por quê? porque o resultado praticamente é igual. A obrigação principal está sendo sanada, né? O recolhimento de imposto, feito das duas formas, dá na mesma. Desde que seja pago, é o que interessa para o fisco. Por isso que o fisco deixa passar. Professor, mas aquele 1410, como que você chegou em 253? Diferir em 33%. Viu aqui? Aham, esse cálculo deu 1.400 e pouco, né? Isso. Só que daí aqui eu estou tributando com a alíquota interna normal. Ah, tá, entendi. E aqui não. Aqui eu fiz a base cheia, mas tributando com uma alíquota diferida. Tá, Nossa. achei mais fácil. Qual assim? Aham. Pior é que muita gente usa assim por ser mais fácil. Mas aí entra aquele trechinho da lei, que daí cada um vai. Eu, particularmente, por causa do valor das operações, eu sigo esse caminho. Tawane, você ia falar alguma coisa também? Não, eu ia concordar que eu achei mais fácil também. Assim é bem mais tranquilo, né? Mas eu acho que fica indo um pouquinho contra o artigo do regulamento de CMS. Júlia, você ia comentar alguma coisa também? Começou a perguntar, parou. Não? Sim? Talvez? Ah, professor, eu tô me batendo para entender tudo. Para mim tá difícil. Qual ponto? Tudo. É, por isso que eu acho que a gente precisava também ter um pouquinho de correção na sala. Acho que a gente vai precisar fazer mais uns 2 exercícios em sala ainda. Daí a gente vai melhorar. E aqui é um caso bem específico, né? Tal do preço fixado, preço de pauta, levava outro nome também, né? Não? Tal do preço de catálogo, lembra? O que é isso? Preço sugerido. Quando o fisco decide substituir a substituição tributária por valor agregado por um preço sugerido. Então ele pega um preço, por isso que também chamam de preço de catálogo, o preço do catálogo desse fornecedor, desse importador, para fazer a tributação de preço final. Então, a indústria de bebidas Embeba Limitada, localizada no SIC, vendeu água mineral, uma lavagem de 600 ml, sem gás, para uma distribuidora localizada em Londrina. A água mineral está sujeita ao regime de substituição tributária e o seu valor é divulgado em NPF. NPF, norma de procedimento fiscal. Tá? Diante desses fatores, calcule o valor do ICMS-ST a ser recolhido para o estado do Paraná. Então, nós temos 470 garrafas saindo da nossa indústria por R$1 cada. E o preço de pauta, preço de catálogo, preço sugerido, preço determinado pelo fisco, é que vai chegar ao consumidor final a R$1,70. E a alíquota interna do Estado, 18%. Quanto teremos de ST?
Operação Paraná. Paraná. Quantas garrafinhas de água nós estamos vendendo? 470 a R$1 cada. Sem IPI, sem frete. Isso. Eu não uso, por enquanto, esse 1,70? Não. Aqui, ICMS próprio, a gente pega a operação efetivamente realizada, tá? Excluir essas duas linhas aqui. Então, a nossa base de cálculo vai ser 470. Qual a alíquota dessa água mineral? %18%, não é? Ele não fala lá que a alíquota interna é 18%? Isso. Aqui, ó. A alíquota interna é 18%. Mas aqui não é alíquota para ST? Usa para os dois. Por que, Tony? Porque não está informando qual é o do ST. Não era essa a resposta que eu esperava, mas porque é uma operação interna, né? Tá saindo de Curitiba para Londrina. É uma operação estadual. Então, 18% de R$470. O ICMS próprio para essa nossa venda, R$ 84,60. E aqui, qual vai ser o meu valor agregado, meu MVA? Não utilizo. Por que eu não vou calcular agora, professor? Não entendi. A gente vai ter uma margem para agregar valor a esse produto? Ou a gente já tem um valor pré-definido? Já tem um valor pré-definido. Já tem um valor pré-definido. Então, a gente já tem uma base de cálculo para esse imposto, que vai ser 1,70 para cada garrafinha, vezes a quantidade que a gente está vendendo, né? Vezes 470. Então, a gente tem uma base de cálculo para ST de 799. Com base nesse valor pré-definido pelo fisco, a gente aplica a alíquota interna 143. Imposto total. Menos o que eu já recolhi no imposto próprio, tenho 59,22 de substituição tributária. Difícil? Esse de base de preço de pauta, preço sugerido, preço de catálogo, é o mais sossegado de fazer, né? Esse foi facinho, professor, só que o próprio eu coloquei 12%. Não, cuidado. Por isso que, não sei se vocês perceberam, desde a primeira aula de ICMS, primeira coisa que eu faço é isso aqui. Desde lá do primeiro dia. Por quê? É a maneira mais fácil da gente enxergar se a operação é estadual, interestadual e qual alíquota que eu vou tributar. Isso vem até um pouquinho daquele pensamento de tabela de sistema. Eu acabo seguindo muito esse pensamento. Dúvidas? Perguntas? Questões? Coloca no 3. Esse? Pronto, professor, obrigado. Eu ia falar para mandar pelo AVA, mas acho que vou recolher na sala semana que vem com vocês. Acho que é mais prático, né? Vocês não terem que ficar escaneando nada. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões?
Ou já podemos ir pro simples? A Nárida fez uma cara assim de... Hoje? Bem isso, eu olhei aqui na hora, 9h30, quase. Eu ia falar, professor do céu, 9h30, tá na hora dos alunos pegar o ônibus, professor. Mas o que eu vou fazer então? Próxima aula, vocês vão levar esse exercício. Deixa eu aparecer de volta para vocês. Né? Vocês vão levar o exercício para eu ter a avaliação de vocês, né? Para poder lançar nota. A gente vai passar do cálculo do simples. Ele não é um cálculo tão chato assim. Ele é chato porque a maioria das empresas que a gente tem em escritório é do simples, né? Então isso acaba sendo muito repetitivo no nosso dia a dia. Mas a partir do momento que a gente faz 2, 3 vezes o cálculo, é rapidinho de ser feito. E ele acabou ficando muito parecido com a tabela progressiva do imposto de renda. A gente faz um determinado cálculo, enquadra, aí tem uma parcelinha deduzida e a gente acha o imposto a recolher. Bem, bem simples. E daí a gente vai fazer exercício tanto de simples quanto mais alguns de ST. Para vocês fixarem, e a última aula daí a gente faz uma correção e revisão. Tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo, professor. Meu problema vai ser no de amanhã mesmo. No de amanhã é um pouquinho mais... De amanhã, para mim, tá terrível. Não, esse eu confesso que ele é um pouquinho mais denso. Não é tão difícil também. Mas ele é um pouquinho mais denso. Mas então tá, gente. Então, já que a Nárida não quis simples hoje, a gente vai continuar semana que vem. Professor, esse Não, a culpa Excel, é sempre minha, né, professor? Peraí, diga, Júlio. esse Excel que você fez, você não vai disponibilizar. Não era a ideia, porque senão a galera vai copiar para entregar o exercício. Tá. Diga, Nárida. Não, ia falar que o senhor sempre culpa eu. Ou eu que tô assistindo. Agora que eu tô com a câmera ligada, já não tenho mais essa desculpa. Verdade. A gente sempre tem que pegar um para Cristo, né? Faz parte. Professor, depois eu quero falar com você. Tá. Então tá, gente. Eu acho que é isso. Deixa eu encerrar essa gravação aqui. O senhor não tem chamada hoje? Acho que eu nem vou fazer. Vocês fazem tanta questão da chamada? Deixa eu interromper essa gravação aqui.